Meus irmãos, Pai do Senhor, olha que textos lindos. E eu tenho 3 textos. Primeiro Jeremias 38, Ezequiel 5, Daniel 3. Primeiro de Jeremias está profetizando a invasão dos babilônicos em Jerusalém. Quando Deus fala através do profeta Jeremias, olha o que ele diz, olha que coisa interessante. Assim diz o Senhor: o que ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de peste, mas o que sair para os caldeus viverá, pois a sua vida lhe será por despojo e viverá. No versículo 3 ele diz: assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. Quando Jeremias ele profetizou essas palavras, Deus falando através do profeta, ele estava profetizando no seu ministério em Jerusalém, tá? Jerusalém, e era lá em que Jeremias falava a respeito destas palavras de Deus, pois Jerusalém estava corrompida, tanto sua parte religiosa, política, ela estava totalmente corrompida. E mesmo aqueles que estavam indo para o cativeiro, Deus falou também para estes, pois nós podemos. Só que lá foi usado outro profeta, foi o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele diz o seguinte, as palavras de Deus: portanto, assim diz o Senhor Deus, porque sois mais turbulentos do que as nações que estão ao redor de vós, e não tendes andado nos meus estatutos, nem guardado os meus juízos, e tendes procedido segundo as ordenanças das nações que estão ao redor de vós. Então este povo estava desobedecendo os estatutos do Senhor, eles estavam aderindo às práticas pagãs, adorando outros deuses, ídolos, imagens esculpidas de escultura, e Deus está, através do profeta Ezequiel, falando a este povo. No versículo 8 ele vai dizer: por assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti. Então todo o mal que sobreveio a Jerusalém pela mão dos babilônicos vieram porque Deus estava contra aquela nação, contra a nação de Jerusalém, por causa dos pecados, das corrupções que eles estavam vivendo, a idolatria em que eles estavam submetidos. Mas ele diz: e executarei juízo no meio de ti aos olhos das nações. Então aquele povo, os babilônicos que vieram, invadiram Jerusalém, levaram alguns cativos, presos, eles estavam fazendo porque Deus estava executando juízo sobre o seu povo. O juízo de Deus muitas vezes vem pela mão das nações pagãs, pelos que não são crentes, mas para a correção do povo de Deus. Mas há um remanescente fiel. Quando nós falamos desse remanescente, em meio a todo esse caos, há os remanescentes que não aderem a essas coisas. Na própria Jerusalém existia esses que eram fiéis a Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Podemos observar isso no terceiro texto, em Daniel, capítulo de número 3, a partir do versículo 16. Quando o rei Nabucodonosor fez um decreto para que todos adorassem a uma estátua e se prostrassem a ela. Então Daniel, como estava na Babilônia, como um dos cativos que estavam no palácio, olha o que ele respondeu. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Aí ele vai dizer no versículo 17: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então este aqui está mostrando Daniel, e mesmo na mesma época, pois são contemporâneos de Jeremias, de Ezequiel, mudando só o lugar em que eles estavam. Por exemplo, Jeremias estava em Jerusalém, profetizando para Jerusalém, a capital, e Ezequiel estava junto com os cativos na Babilônia, e Daniel e seus amigos estavam também na Babilônia, só que não eram entre os cativos, eles estavam no palácio, mas eles não aderiram nem sucumbiram às influências dos babilônicos do mundo. Que através desse texto nós podemos compreender que se nós nos mantermos firmes em meio a todas as adversidades, os problemas, o secularismo, nós vamos encontrar em Deus força para vencer. Assim como esses homens que não aderiram e nem adoraram, não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor, mesmo que isso lhe custasse a sua vida, eles fizeram porque tinham temor ao nosso Deus. E venhamos também compreender e ter temor a Deus
pois só Ele nós servimos, pois só Ele nós adoramos. E quando mesmo eles não adorando, foram jogados na fornalha. Porém, Deus os livrou da fornalha e eles saíram intactos. E se, como disse as palavras deles, se Deus não o tivesse feito, ainda eles não se prostrariam. Que nós tenhamos também essas convicções dadas pelo Espírito Santo, como teve esses 4 jovens. Que nós possamos ser convictos do Deus em que nós servimos, que pode mudar o quadro, a situação e a nossa vida para sempre. Que Deus nos abençoe. Amém.